noite, pessoal. A gente teve uma falha técnica e precisamos recomeçar. Marcelo. Voltando um pouquinho para quem entrou agora, né? A gente está apresentando aqui os números dos últimos 15 dias em relação à Covid-19 na cidade de Taubaté. Esse é o site da Prefeitura Municipal que traz informações importantes relacionadas ao mapa dinâmico, ao nosso plano de retomada, a todos os protocolos, decretos, resoluções e o portal da transparência, que é uma informação importante que traz os gastos feitos com aí o planejamento do coronavírus. Próximo. O nosso boletim, que é publicado todos os dias às 17 horas, trazendo informações não só do perfil da Covid-19 na cidade de Taubaté, mas também os indicadores que serão usados pelo governo estadual para monitorar a evolução da pandemia na cidade de Taubaté. A gente tem alguns dados importantes ali, um dado de 280 pessoas positivas na cidade de Taubaté, 190 recuperadas. Tivemos 5 óbitos de taubatiano, infelizmente, que é algo que nos traz uma angústia muito grande e é uma notícia muito difícil de ser publicada. Um óbito inicialmente de um morador de São Paulo. Temos o isolamento social, que traz a informação direta da circulação das pessoas ontem no perfil de 50%, e a nossa estatística relacionada à taxa de ocupação de leitos de UTI Covid de 62%, que houve uma queda em relação à data anterior, que estava em 75%. Eu gostaria aqui de ressaltar um dado que muitas pessoas nos perguntam diariamente. No boletim, esses 1.033 exames feitos são relacionados àquele exame que mede a carga viral, que é o RT-PCR. Mas nós estamos trabalhando com os testes rápidos em toda a cidade, monitorando aqueles pacientes que são parentes diretos de casos positivos internados. Toda a saúde está sendo testada, os asilos foram testados, a rodoviária será testada, toda a guarda municipal. Então, a gente está com esse planejamento diário, onde as nossas equipes estão distribuídas, fazendo essa coleta desses exames e dando a orientação. É muito importante a gente também lembrar e esclarecer a todos vocês que nós temos 2 grandes grupos de exames. Um que mede a carga viral, e o ideal é que esse exame seja feito entre o 3º dia do início dos sintomas até o 7º dia, para que a gente tenha uma resposta fidedigna, confiável. E o teste rápido, que é aquele que mede a defesa, que pode ser feito tanto na ponta do dedo ou colhido numa punção venosa, ele nos dá a capacidade de resposta de defesa, resposta pelos anticorpos. E o ideal é que ele seja feito a partir do 10º dia. Nós fizemos alguns ajustes nos protocolos do nosso hospital de campanha, que é outro ponto que eu gostaria de perder o tempo para esclarecer. Nós não somos mais uma UPA central. Agora nós somos transformados legalmente, oficialmente, em hospital de campanha para a Covid-19 na cidade de Taubaté. O que isso significa? Que nós nos estruturamos com equipamentos de respiradores, monitores, as camas, os insumos, os medicamentos que são padronizados para tratar a Covid-19. Então, hoje, quem chegar à UPA Central, antiga, atual hospital, ele não vai mais ser transferido. A gente tem uma subdivisão de vagas disponíveis no Hospital Municipal e uma subdivisão de vagas no Hospital de Campanha, que estão disponíveis para acolher todos os casos que tiverem indicação de internação. Outro dado importante que a gente alterou é que aquelas pessoas que buscarem atendimento e não se enquadrarem para colher o exame do RT-PCR, a gente já está dando a orientação para retornar a partir do 10º dia, caso não apresente sintomas nesse intervalo, para voltar na própria UPA e colher o teste rápido. Então, várias mudanças foram feitas para adequar e melhor atender a nossa população. Próximo.
Isolamento social sempre referente à data do dia anterior, a gente atingiu a meta aí de 50%, o ideal é que seja 55%, e isso traduz o quê? A circulação de pessoas na cidade de Taubaté. Não é que as pessoas não podem sair de casa, elas podem, desde que tenham um planejamento prévio para que a gente evite uma circulação, uma aglomeração ao mesmo tempo. As pessoas nos perguntam todos os dias, o que a prefeitura está fazendo para evitar com que as pessoas estejam nas ruas? Nós não podemos impedir, a pessoa tem o direito de ir e vir, só que nós podemos orientar, nós podemos alertar, que saia da sua casa, se estritamente necessário, com um planejamento, para que se evite essa circulação, que é exatamente isso que vai trazer um risco aumentado na falta de leitos na cidade. A mobilidade urbana gentilmente nos cede esses dados diariamente, que são enviados ao governo do estado de São Paulo, que nos dá informações do quê? Do número de pessoas em transporte público e o número de carros circulando no município de Taubaté. Todos esses dados são monitorados e interpretados pelo Comitê do Estado de São Paulo. O perfil da evolução das pessoas na cidade de Taubaté, isso é importante, porque a gente tem o perfil daqueles que estão internados, daqueles que foram recuperados e aquela quantidade de alta que aconteceu não só no hospital de campanha, como no hospital municipal. E isso é um dado importante, que a gente consegue ver, olha, que ali a questão dos recuperados está subindo, que está em azul. As altas também estão subindo. Isso são dados importantes que dá um conforto de que a gente está no caminho certo do tratamento das pessoas que, infelizmente, precisam de internação hospitalar. Essa é uma curva que todo o perfil epidemiológico exige que a gente faça, né? Em relação à curva dos confirmados, a curva do óbito, que é o vermelhinho, e a curva dos recuperados, que a gente passou a colocar, disponibilizar, que vocês podem ver que ela é cortada em relação aos confirmados e internados. Essa é uma pergunta que todo mundo faz para a gente. Qual é o perfil das pessoas positivas na cidade de Taubaté? Então, se vocês olharem, a gente tem um pouquinho mais dos 280 casos no sexo masculino comparado ao feminino. E a idade, que é algo que também todo mundo tem muita curiosidade, vocês podem ver que a faixa etária de adulto é o mais comprometido na cidade de Taubaté. Em relação também aos recuperados, que a gente tem um total de 190, o mesmo perfil também se coloca, né? Porque os positivos e recuperados. Então, a faixa de adulto e também um pouco mais no sexo masculino. Taxa de ocupação de UTI, que é um dado que o Estado vai monitorar para avaliar a flexibilização na nossa cidade. A gente vem mantendo um perfil que, junto aos estudos que eu já cansei de mencionar aqui para todos vocês, ele vem de encontro a sinalizar que nós teríamos aumento de casos independente da flexibilização. Então, a partir de agora, a gente tem parâmetros vinculados à circulação das pessoas, essa inter-relação dos municípios. A gente tem a flexibilização dos últimos 15 dias, esse aumento da circulação das pessoas, a temperatura caindo, a influenza vindo junto. Então, a gente tem várias situações diferentes que podem fazer com que a gente tenha um aumento de número de casos, e por isso que a gente pede tanto que todos saiam de casa com, de fato, necessidade, para que a gente tenha condições de atender a todos que precisarem de internação. A taxa de internados por dia também tem oscilado. Hoje a gente teve uma queda, a gente está mantendo o mesmo perfil em relação a ontem, isso é um dado positivo, é esperançoso. A gente espera que isso se mantenha homogêneo, para que a gente não tenha picos muito importantes e que nos façam ficar com uma preocupação e uma necessidade de ampliação de leitos. A gente também monitora casos novos por dia, isso também é uma informação, um indicador que o Estado exige. Então, a cada dia, se vocês olharem ali onde tem a queda, está normalmente referido ao final de semana ou data de feriado, que os resultados acabam vindo sempre com maior número na segunda-feira.
Outro dado importante para sinalizar, o tempo de resultado tem sido em torno de 48, 72 horas para o teste que mede a carga viral, e o teste rápido sai na hora, em torno de 15 a 20 minutos. Número de óbitos, como eu já mencionei, a gente tem mantido no 5º óbito que aconteceu recentemente, de um senhor adulto, morador do Jardim Russi, e o outro óbito da cidade de São Paulo, por isso que a gente totaliza o número de 6. Próximo, em relação ao gênero, a gente tem 4 homens e 2 mulheres, e a faixa etária maior é de idoso, que coincide com aquele perfil de pessoas que têm doenças crônicas com comorbidades associadas, e a faixa etária de idoso, que traz esse risco aumentado para uma complicação e um desfecho de óbito. Os bairros da cidade de Taubaté também comprometidos aumentaram. Hoje a gente totaliza 89. Quem olhar o mapa dinâmico vai poder enxergar isso na imagem. E a gente tem aí os campeões de casos, que são o Centro, Jardim das Nações, Independência, Vila São Geraldo, Jabuticabeiras e Sítio Santo Antônio. Eu trouxe de novo, só para a gente relembrar, que esse é o parâmetro que o Estado está monitorando, não só de Taubaté, né, de todo o Estado de São Paulo, e eles avaliam em 2 grandes grupos. Um grupo mede a capacidade do sistema de saúde responder à busca por internação, e por isso a taxa de ocupação da UTI é importantíssimo, e nós colocamos no termômetro. E eles também avaliam um grupo de informações referentes à evolução da pandemia, onde o número de casos novos de internações e de óbitos são avaliados, parâmetros que Taubaté monitora diariamente. Coloquei em vermelho o número de casos novos, porque ele também está presente no termômetro que a gente sinaliza a todos vocês. O planejamento do comitê também, para relembrar um pouquinho, para quem está nos assistindo pela primeira vez, nós fazemos esse planejamento faseado, dividido. E o que é importante? A primeira fase, nós antecipamos a inauguração da ala nova do Hospital Municipal. É uma ala exclusiva de internação para Covid-19, seja para enfermaria ou de UTI. Tivemos um cuidado imenso. O Hospital Municipal ele é referência da gestação de alto risco, não só para Taubaté, como para a região. Então, nós transformamos uma enfermaria de lá para a Covid, exclusivo para esse perfil de pessoas, dessas mulheres, tanto aquelas que dão à luz, ou as que estão gestantes, e os bebezinhos que estão em alojamento conjunto com as suas mães. Os leitos de UTI pediátrica também, e os leitos lá de enfermaria dentro da própria ala nova. A segunda fase, a gente teve que evoluir pela necessidade de leitos, onde foi transformada a UPA Central no hospital de campanha. Ali não se atendem mais outras doenças, por isso que é importante que a população se dirija à UPA do SECAP, à UPA San Marino ou à UPA Santa Helena, porque a UPA Central agora é o nosso hospital de campanha. Quero dizer que ele é um hospital adaptado, ele não foi construído, então ele foi adaptado para atender os casos da Covid-19. E lá nós estávamos funcionando com 10 leitos de UTI e 30 de enfermaria. Ao longo da semana passada, nós fizemos um aumento de 4 leitos de UTI, sendo 2 no hospital de campanha e 2 no hospital universitário. E agora, até quarta-feira, nós estaremos transformando, que era o nosso planejamento da terceira fase, conforme a evolução dos dados da cidade, num aumento de 30 leitos de UTI, leitos municipais. O hospital regional, que compreende a esfera do Estado, ele também aumentou o número de leitos. Eles estavam com 10 leitos exclusivos para UTI Covid e passaram agora para 20 leitos. Nós estávamos, município, com 20 leitos de terapia intensiva Covid e agora passamos para 30 leitos. As pessoas nos perguntam, existe condições de aumentarmos o número de leitos? Sim, existe. Isso já faz parte do nosso planejamento. Por que a gente já não abre tudo de uma vez? Porque isso reflete custos. Eu não tenho como deixar um leito aberto
porque ele gera custo, ele gera mão de obra, ele gera insumos, medicamentos. Então, a gente faz esse planejamento estratificado, graduado, de acordo com a evolução da cidade. Quando vocês olharem amanhã, o nosso número de taxa de ocupação com certeza vai ter caído. Por quê? Porque a gente já teve essa estratégia de ampliação de leitos para garantir condições de atender aquelas pessoas que, porventura, tenham complicações do seu quadro clínico. Essa é a foto que mostra antes da pandemia. Para quem conhecia a UPA Central, esse local onde era a observação masculina. A gente tem aí 6 leitos. Se vocês olharem, essa foto vai ficar, né, na TV Câmara e na Prefeitura. Vocês podem perceber que a cama era uma cama manual, mecânica. Nós substituímos por camas elétricas. Cada cama tem o seu respirador, que está ali do lado, assim como o seu monitor. E todos os outros equipamentos menores que são necessários, carrinho de emergência, desfibrilador, está tudo ali. Então, é exatamente a mesma ala transformada agora, no período da pandemia, em novos leitos de UTI, que são exatamente esses que eu mencionei, esses 6 novos leitos. Próximo. Aí é onde era já a nossa especial, que a gente sempre se referia àqueles pacientes mais graves, e eles estão aí todos preparados para também com seus leitos de terapia intensiva para atender a nossa população. Então, nós passamos de 10 para 16 leitos nesse espaço, somando as alas. Hospital Universitário, para mostrar, esses é só alguns pontos, né, da ala nova. A ala nova é muito grande, aí de leitos também todos com cama elétrica, uma preocupação do prefeito para que se possa dar conforto à população. Toda a estrutura nova, não há nenhum equipamento, nem mobiliário sendo reutilizado, são todos novos. Próximo. Desinfecção, eu recebo diariamente pelo meu WhatsApp perguntas se Taubaté deixou de fazer a desinfecção. Isso é feito diariamente pela equipe dos serviços públicos, que eu agradeço aqui, tem sido nosso parceiro diário, junto ao CAS. Eles têm um cronograma, eles vão exatamente onde a gente sabe que tem número maior de pessoas ou risco, como hospitais, como locais de UPA, atendimento em PAMOS, mas também locais de aglomeração, rodoviária, supermercados, shoppings. Então, a gente procede isso diariamente. Ouvidoria da Saúde, o telefone é importantíssimo para quem tem alguma dúvida ou alguma necessidade, e a vigilância sanitária, que hoje procede à fiscalização junto à postura e à guarda municipal, e não só fiscaliza, mas também tem a obrigação de orientar as pessoas que têm seus comércios, que têm as suas dúvidas, para que elas possam ser esclarecidas e as pessoas tenham condições de trabalhar com segurança, cumprindo todas as nossas regras relacionadas a medidas de higiene, a proteção que todos os estabelecimentos hoje são obrigados a cumprir para garantir a segurança de todos vocês. A comunicação não para, a nossa comunicação, Marcelo e Rose, o tempo inteiro promovendo aí folders de orientação, que é disponibilizado nas redes sociais, as entrevistas, essa live, são todas medidas que nos ajudam a levar até vocês as informações que são importantes como medidas de prevenção. Por quê? Porque ainda não temos a vacina, porque ainda não temos um medicamento específico, mas as medidas de controle de prevenção são as mais importantes. E com isso, distanciamento, lavagem de mãos, uso de álcool, uso da máscara fazem toda a diferença. Quero aproveitar esse momento aqui no finalzinho também para dizer que nós temos hidroxicloroquina na cidade de Taubaté. Eu recebo pergunta todos os dias. O nosso protocolo tem a hidroxicloroquina para os casos internados, seja ele leve, moderado ou grave. Isso é uma decisão médica junto ao familiar, desde que o paciente tenha condições de receber. Existe um protocolo que a gente faz exame de eletro antes, alguns exames de sangue, e esse paciente vai receber com segurança essa medicação, assim como outras que fazem parte do protocolo de tratamento.
panorama de casos, óbitos e recuperados, que é o nosso ponto principal, é ter os recuperados. Então, a gente tem as informações do Brasil, atualizadas agora no final da tarde, do estado de São Paulo. E essa é uma informação que eu peguei hoje de manhã da região do Vale do Paraíba e região Bragantina, onde a gente já atingiu e já ultrapassou 4.300 casos, 177 óbitos na região, e Taubaté tem aí o seu número de 190 recuperados. Os 2 últimos slides para a gente poder abrir as perguntas. Vacinação, eu preciso pedir o apoio de todos vocês, já atingimos a meta do idoso com a vacinação casa a casa, profissional de saúde e as mulheres que deram à luz. Ainda precisamos atingir a meta das crianças, dos adultos de 55 a 59 anos, as gestantes, e nós temos agora ampliado para 34 unidades. Nós estávamos com 24 unidades fazendo a vacinação, já aumentamos mais 10. Quero aproveitar para dizer que nós estamos com o PAMO da Vila IAPI fechado para reforma, que foi todo redirecionado para o Estiva. O Santa Fé finalizou a reforma agora, ele está sendo atendido no Independência, a gente reabre no dia 22 de junho. E o Bosque, que também vai ser reaberto no dia 22 de junho e está sendo referenciado no PAMO São João. Todas as outras unidades estão em funcionamento. Mas tem um ponto importante, ele está em funcionamento, mas cumprindo as regras de distanciamento, de redução de aglomeração de pessoas. Por isso que o número de consultas é menor, justamente para cumprir essa regra obrigatória de segurança. Agora é o último. E a dengue, para fechar para todos vocês, nós tivemos aí de janeiro a maio, 1.778 casos positivos em Taubaté. Como eu já disse várias vezes, todas as operações não foram suspensas desde o início da pandemia. Operação Catatreco, visita, nebulização, informação. E agora a gente teve um saldo de 19 mil quilos de entulhos tirados no mês de maio. E estamos com uma ação especial no Três Marias, Terra Nova, Bosque da Saúde e Alto São Pedro, porque ali houve um número de casos positivos importantes e a nossa equipe do CAS está aí nessa estratégia de ação agora nesses bairros. Vou agradecer a todos vocês, vou abrir as perguntas dos internautas e passar a palavra para o prefeito Ortiz Júnior. Muito boa noite, gente. Agradecemos a presença aí da doutora Rosa, do prefeito, para essa live. Temos bastante internautas já interagindo com a gente. Antes de iniciar as perguntas, caso o prefeito queira fazer aí uma fala, fique à vontade, prefeito. Uma fala só de boa noite a todos. Boa noite, Marcelo. Boa noite, doutora Rosa. Boa noite ao internauta que está aí nos assistindo pelas mídias sociais da Câmara, da Prefeitura, pela TV Câmara, enfim. Estou aqui à disposição de vocês para responder o máximo possível de perguntas que são encaminhadas a nós. Boa noite. Então, falar a respeito de testes. A pergunta é para a doutora Rosa: como ter a real noção da situação em Taubaté se pouco mais de 1.000 testes foram feitos, conforme consta no último boletim divulgado? A Prefeitura pode informar ao todo quantos testes foram feitos? Nós estamos fazendo o fechamento que teve o feriado, fica pronto, isso deve ter ficado pronto hoje ou amanhã cedo. Nós temos os 1.033 exames feitos do RT-PCR, que mede a carga viral, que tem que estar no auge dos sintomas entre o 3º e o 7º dia, que é o que o Ministério da Saúde preconiza como protocolo. Nós também temos esse mesmo exame disponibilizado pela própria Prefeitura, pelo nosso laboratório terceiro que presta serviço, e nós fazemos os testes rápidos também, que até ontem a gente tinha feito, até quinta-feira a gente tinha feito 3.500 exames de testes rápidos. Eu não recebi ainda os números do final de semana e nem na data de hoje. E como eu mencionei aqui, a gente tem a semana inteira, todos os dias, locais que estarão sendo feitos esses testes rápidos, justamente para funcionar como uma triagem, porque a gente sabe
que a gente tem uma parte da população assintomática, graças a Deus, em torno de 80%, e é isso que nos dá uma certa tranquilidade, mas o interesse e a nossa ação via comitê é testar ao máximo a nossa população. Feito, tem alguma informação por parte do governo do estado sobre a inauguração do AME? Já tem alguma previsão para o início das operações em Taubaté? Essa pergunta é legal, porque hoje, justamente, eu recebi da empresa contratada para fazer a climatização do ambulatório médico de especialidades, o término de obra. Amanhã, essa empresa emite para a Secretaria de Obras do município um comunicado oficial para que a Secretaria de Obras faça uma inspeção nessas obras de climatização para verificar se os equipamentos, se a infraestrutura está toda pronta e a gente pode disponibilizar, enfim, o prédio para o Estado. Era, do ponto de vista de obra física, a única coisa que restava, que faltava, a climatização. Eu acho que o Estado está na fase final de escolha de uma organização social de saúde para administrar. Realmente, agora, eu acho que a gente está no último passo, no último capítulo dessa inauguração do AME. Da parte que restava à prefeitura era realmente a climatização, e hoje a empresa encerrou e a Secretaria de Obras até sexta-feira deve fazer o atestado final para o Estado poder assumir o prédio. Doutora Rosa, 280 casos positivos e 190 pessoas recuperadas. Qual que é a avaliação que a senhora faz desses dois números em específico? Temos já bastante recuperados? A situação em Taubaté, por conta desses números, pode-se dizer que ela é positiva? A situação de Taubaté ela é positiva. Nós sabemos que não só aqui, mas no mundo todo, há casos subnotificados. Por isso que a gente tem uma preocupação redobrada e insiste permanentemente pedindo que as pessoas saiam de casa com necessidade, porque esse risco ele é real. E existem, eu não sou infectologista, não sou epidemiologista, mas a gente atua diariamente com esses especialistas e nós sabemos que há aí uma regra de pelo menos de 1 para 10 aí, ou até mais casos que estão notificados para aqueles que não estão. Então, é uma realidade que acontece aqui também e por isso a gente tem essa preocupação. Mas, em contrapartida, a gente também sabe que, embora algumas pessoas estejam complicando e precisando de internação hospitalar, o nosso número de recuperação é um número importante. A gente tem tido pessoas bastante idosas se recuperando e o que a gente sempre fala, né? A recuperação ela é individual, porque ela depende de muitos fatores. Depende do seu estado nutricional, da sua capacidade de defesa do organismo a responder ao perfil de tratamento, ao número de doenças que você tem, ao número de medicamentos que você usa diariamente, porque a gente tem um dado que é importante, que é uma preocupação e que eu gosto muito de esclarecer. Como a Covid-19 não tem um medicamento específico, a gente trabalha com um grupo de medicamentos que é protocolo no Brasil inteiro, que são medicamentos antibióticos, antivirais, a hidroxicloroquina, anticoagulantes. São medicamentos que Taubaté tem disponíveis para oferecer nos casos que buscam atendimento hospitalar. A nossa preocupação é a preocupação de qualquer cidade. A gestão pública tem a preocupação de ter condições de dar leitos disponíveis. Por isso que a maior tarefa hoje é essa união integrada entre o poder público, transformando a sua área, gerando leitos novos, tendo condições de comprar mais testes, tendo essa possibilidade de dar essa retaguarda, mas em contrapartida, nós dependemos no mesmo nível de todos vocês, no sentido de manterem esse distanciamento, usarem as máscaras, saírem de fato com necessidade e dos estabelecimentos comerciais abertos também controlar não só a sua área interna, mas a externa, porque se a interna tiver tudo ok e a externa numa aglomeração só, o risco está ali presente. Então, Taubaté tem um cenário ainda confortável, a gente espera que isso se mantenha, mas que esse resultado lá no final, ele não é só dependente
da gente, ele é dependente da nossa união. Para o prefeito, o senhor pode dizer como que está o processo para a concessão da cesta básica? Porque até agora não recebemos nenhuma informação. Cesta básica, a prefeitura doou já para a população que estava precisando de alimento mais de 12 mil cestas já nesse momento. Além disso, a gente tem mantido a alimentação escolar nas escolas. Todos os dias a gente serve 26 mil. Nós começamos com 12, 13, 15, 18, 20, atingimos já 26 mil refeições todos os dias na nossa rede municipal de ensino para as pessoas que precisam se alimentar. A gente nunca deixou de entregar as cestas básicas. As cestas todas foram entregues a todas as pessoas que nos procuraram pelos telefones, pelos canais de contato da campanha Todos por Todos. Aliás, a gente vem entregando todos os meses entre 9 e 10 mil cestas básicas a pessoas que realmente têm necessitado, mesmo depois da abertura nos últimos 15 dias do comércio, da retomada de algumas atividades importantes da cidade, a gente tem mantido a entrega de cestas básicas. A gente sempre falou sobre as cestas básicas, que elas já estavam sendo entregues. Eu acho que é isso, né? A dúvida, Marcelo? Que a pessoa ela tenha se referido ao processo para inscrição para o kit alimentação sim, da Secretaria de Educação. O kit é outra coisa. O kit não é cesta básica. A cesta básica vem sendo entregue desde o início, desde a primeira semana em que a gente fez o fechamento do comércio na quarentena. As cestas básicas e a alimentação nas escolas vêm sendo distribuídas. O kit escolar é outra coisa. O kit escolar é um conjunto de alimentos que serão entregues somente para as famílias de alunos matriculados nas escolas. É um reforço na alimentação que esses alunos já recebem em razão da manutenção do funcionamento do programa de merenda escolar nas escolas. As mesmas famílias, esses mesmos jovens, meninos e meninas que recebem alimentação em casa, os pais podem retirar sem muita formalidade, sem muita burocracia, levam a marmitinha para casa, uma marmitinha para a criança. Se tiver 2, 3, 4 crianças matriculadas, vai levar 4 marmitinhas e cada marmitinha tem 2 refeições. Então, as crianças já estão alimentadas. Isso é importante dizer. Não tem nenhuma dessas crianças matriculadas na rede sem serem alimentadas. A única hipótese de não estar alimentada é o pai ou a mãe ou o parente próximo não ter ido à escola ainda buscar o alimento. O kit ele é um reforço dessa alimentação que já vem sendo dada. E a prefeitura está na fase final já de contratação para entregar o kit. Não é uma cesta básica. Uma cesta básica, as cestas básicas vêm sendo entregues normalmente. Já passamos há muito tempo de 11 mil cestas básicas entregues à população de baixa renda que nesse momento tem fome. Doutora Rosa, em relação aos testes rápidos em asilos, esses testes estão sendo feitos nos idosos dos asilos e os funcionários que trabalham nesses asilos também têm direito a fazer esses testes rápidos? Sim, nós fizemos os asilos São Francisco e o São Rafael, Lar São Rafael. Os funcionários também foram feitos esses exames. E é importante também dizer que nós fizemos um protocolo onde a gente tem o cuidado que aquele idoso que volte para sua casa por algum motivo e fique lá, quando ele for retornar, a gente também está realizando esse teste rápido antes, para que haja segurança que, caso ele venha positivo, aí ele vai ficar em isolamento na sua casa ou vai precisar de uma avaliação da nossa equipe da vigilância, se necessário vai para o hospital ou vai ficar isolado no asilo. Então, a gente faz esse olhar antes para que não tenha esse risco aumentado de contaminação de outras pessoas. Prefeito, é possível fazer alguma coisa para aumentar o rigor da fiscalização e fazer ou mesmo obrigar as pessoas a ficar em casa? Muitos idosos a gente tem encontrado, principalmente nas ruas, ali na praça, todo mundo passeando sem aparentemente ter o que fazer. É possível reforçar essa fiscalização? Olha, hoje eu estava inclusive comentando com um amigo
existem alguns dados curiosos. A doutora Rosa expôs aqui o boletim diário, o boletim de hoje, da data de hoje, que apontou 50% de isolamento social na data de ontem, né? O boletim sempre reflete os números do dia anterior. Então, ontem, domingo, nós tivemos 50% de isolamento social na cidade. Significa que 50% da população saiu às ruas para alguma coisa. Ontem o comércio estava fechado. Ontem nós tivemos comércio fechado. Então, esse é um exemplo de que a situação, nesse momento, não é simplesmente o comércio funcionando, mesmo com as restrições que a gente tem colocado, mesmo com as orientações de ficar em casa. Nas últimas semanas da quarentena, nós nunca conseguimos um isolamento melhor do que 52%. Nunca conseguimos um isolamento melhor. Nas últimas semanas, esse isolamento ficava entre 47, 48, 49 e nos domingos 52. Então, percebam só uma coisa interessante. Durante as últimas 2 semanas de quarentena, nós tivemos o mesmo isolamento social idêntico ao isolamento social que nós temos hoje, com o comércio funcionando 8 horas, com as restrições, obviamente, de bares, restaurantes, que só podem atender no sistema de delivery ou drive-thru, com academias fechadas, enfim, com outras restrições. Então, essas pessoas que estão na rua hoje, consumindo no comércio, eram as mesmas exatamente que estavam na rua, circulando por algum motivo na cidade, com a quarentena decretada. E a prefeitura não tem nenhum instrumento para obrigar as pessoas a ficarem em casa. O combate à pandemia, dentre outras coisas, é uma ação de todos. É a assunção de responsabilidades de todas as pessoas da cidade. Não é só o poder público, eu disse isso inúmeras vezes, não é só a prefeitura, não é só a Câmara Municipal, não é só o governo do Estado de São Paulo, não são só os profissionais de saúde, somos todos nós, cada um dando a sua parcela de contribuição para que a gente evite a propagação do vírus na cidade. A gente tem orientado, por meio da Guarda Municipal, por meio da Polícia Militar, por meio dos fiscais de postura, por meio da Vigilância Sanitária, a gente tem feito um esforço enorme, mas muito grande mesmo, para dispersar aglomerações, para encaminhar recomendações adequadas, gentis, educadas às pessoas. Agora, evidentemente, não há nenhum instrumento legal de coerção para que as pessoas fiquem em casa ou para que elas se dirijam para outro lugar. A gente tem feito sempre uma recomendação educada às pessoas, mas depende também de uma responsabilidade individual das pessoas de querer o melhor para as suas famílias, para si mesmos e até para a sua comunidade. Em relação ao uso de máscara, crianças de até 2 anos, elas podem usar máscara ou isto não é permitido? Os pediatras sempre orientam as crianças abaixo de 2 anos não usarem as máscaras, porque há um risco, né? São crianças pequenas, pode ter aí um problema respiratório, uma falta de ar e gerar uma complicação mais séria, até com consequências mais graves. Então, o uso da máscara, ela se dá a partir dos 2 anos de idade. E essa foi uma pergunta importante, porque a gente tem recebido muita denúncia de pessoas em supermercados com as crianças sentadinhas no carrinho, com a mão ali. Então, a gente sempre pede que, se possível, vá sozinho ao supermercado. É lógico que aquela pessoa que mora só, não tem com quem deixar o filho, vai ter que levar. Mas o ideal é que sempre vá uma pessoa de cada família ao supermercado sozinha, sem acompanhante. Temos visto muitas pessoas nas ruas, aglomerações, muita gente sem máscara, desrespeitando a saúde do próximo, e com isso a cidade pode correr o risco de voltar à situação anterior com maior rigor, com o fechamento do comércio, ou ainda assim dá para se aumentar a flexibilização no próximo momento? Depende muito da nossa taxa de ocupação de UTI, depende muito do avanço da doença, né, do crescimento percentual do número de casos da doença, que existe uma variação diária, e depende muito do isolamento social do município.
A taxa de ocupação de UTI hoje baixou um pouco, nós estamos em 62%. Amanhã deve baixar um pouco mais, porque nós passaremos a 30 leitos de UTI. Nós estamos entrando na fase 3 de expansão da capacidade da nossa rede de saúde de atender as pessoas que têm coronavírus, que têm Covid-19. E a partir daí a gente vai mensurar nessas próximas 2 semanas, começando hoje, nas próximas 2 semanas, a variação da ocupação, a variação do aumento do número de casos e a variação do isolamento social. Claro que se piorar muito a ocupação, claro que se aumentar muito o número de casos, a gente está se aproximando do pico da doença no município. Eu sempre disse, a doutora Rosa sempre mencionou, que o pico da doença no interior do estado, aqui na nossa região, se daria em meados para final de junho. Então, entre 15 e 30 de junho, a gente está no pico da doença aqui na nossa região, na nossa cidade. Se nesses próximos 15 dias a gente conseguir que essa variação de ocupação, que o isolamento social conjugado com o aumento do número de doenças seja razoável, como é agora, a gente pode sim passar para a fase seguinte. Eu não recomendo nesse momento nem sequer pensar nisso, pensar em passar para a fase seguinte, porque a gente tem um enfrentamento importante, que é convencer as pessoas, que é mobilizá-las no sentido que elas têm responsabilidades umas com as outras e com a cidade. Doutora Rosa, se o termômetro ficar vermelho, muitas vezes corre o risco de haver uma retrocessão? O termômetro é um instrumento que a gente escolheu para facilitar a leitura de todos vocês. Então, se os 3 indicadores estiverem vermelhos ao mesmo tempo e isso se repetir várias vezes, significa o quê? Que nós estamos aí com uma dificuldade de enfrentamento, inclusive com a capacidade de leitos. Eu gosto sempre de explicar isso para todo mundo. Nós temos aí planos para seguir. A nossa estratégia tem a fase 4, tem a fase 5. Então, a gente tem formas ainda de ampliar leitos de UTI, que é a preocupação maior. Mas que, se o outro lado não nos ajudar com esse controle responsável de sair de casa, a gente vai chegar num momento que isso pode se esgotar. E se isso acontecer, vai influenciar diretamente no quê? Na nossa retomada, na melhoria de aberturas de novos pontos de trabalho. Isso nos preocupa demais, porque não é só a questão da vida, que é o ponto principal, mas é a nossa economia, é aquilo que a gente tem para poder ganhar e custear o nosso dia a dia. Então, mais uma vez, eu peço aqui que todos tenham essa consciência e essa responsabilidade compartilhada de que todos podem sair, mas só sempre planejando antes para que se evite essa circulação desnecessária e que a gente recebe o dia inteiro via WhatsApp. Vocês não estão vendo a cidade? Vocês não estão acompanhando a cidade? A gente está. Só que a gente não consegue obrigar um cidadão a sair do local que ele está e voltar para sua casa. A gente consegue, sim, levar informação educada, pedindo com educação para que ele não fique exposto de forma desnecessária. Então, como estão os repasses do governo federal e do governo estadual para a prefeitura? Os recursos estão vindo, está dando para reduzir um pouco a pressão pelo uso dos recursos municipais? Na verdade, o município perdeu muito dos seus recursos, da sua capacidade de arrecadar nos últimos meses. Assim como o comércio perdeu grande parte das suas possibilidades de sustento, os trabalhadores perderam parte do salário, a indústria perdeu uma grande parte da sua receita, não é diferente com a prefeitura. A gente vem realizando todos os meses um orçamento muito abaixo daquilo que era previsto, com redução da ordem de 60%, 70% e até de 80% em alguns dos impostos que o município normalmente arrecada. Diante disso, claro que se faz necessária uma colaboração do governo do estado e do governo federal. É no município que se dá o enfrentamento da doença, não é no âmbito do estado nem no âmbito federal. É aqui no município que as prefeituras precisam contratar médicos, enfermeiros, comprar
os insumos necessários, os medicamentos, as câmeras elétricas, os respiradores, os monitores, enfim, adaptar os prédios, como é no nosso caso, o nosso hospital de campanha, ou inaugurar prédios novos, como foi a ala nova do hospital. É no município que as coisas acontecem. Então, o governo do estado repassou para a prefeitura de Taubaté, mas repassou para todos os outros 644 municípios, recursos para montar leitos de UTI. O governo federal também. O governo federal fez mais uma ajuda ao município, como fez a todos do país, que é uma ajuda para recompor um pouco das perdas de receita nos meses mais críticos da doença. Esse recurso ajuda bastante, mas ele não se aproxima nem de perto daquilo que foi a perda de receita da prefeitura nesses últimos meses. A gente está apertando os cintos, só fazendo aquilo que é essencial, só fazendo aquilo que é realmente prioritário nesse momento, apertando os cintos o máximo que a gente pode, economizando de todos os lados, para que a gente possa atravessar essa fase difícil. Rosa, em relação às consultas, elas já foram normalizadas? Quando que deve ser retomado o ritmo normal? As consultas foram todas normalizadas, exceto naqueles PAMOs que eu já mencionei que estão fechados por reforma e que serão reabertos em breve, que é o Vila IAPI, o Santa Fé e o PAMO do Bosque. Todos estão em funcionamento, os outros, lembrando só que houve a necessidade, a obrigatoriedade da redução do número de pessoas ao mesmo tempo na sala de espera. Então, aquele médico, por exemplo, que seria atendido 4, ele está atendendo 2. Então, a gente houve essa necessidade dessa redução, mas os exames estão sendo feitos, as consultas também. A gente teve uma preocupação muito grande com as 6 UBSs+, que tem um volume alto de pessoas. A gente está intercalando as consultas dos especialistas com as consultas dos generalistas, justamente para a gente reduzir ao mesmo tempo. E aquelas pessoas que, porventura, estiverem com algum tipo de necessidade mais emergencial e que não foi chamado, tem a ouvidoria da saúde, que nós deixamos aí o telefone, para que você possa contactar e a gente proceder um acolhimento e tentar agilizar ao máximo a necessidade de cada um de vocês. Está chegando agora na reta final dessa live. Agradecemos o envolvimento, a participação de todos os internautas, das pessoas que mandaram suas mensagens pelo Facebook, pelo WhatsApp da Câmara. E agora a gente passa aí às considerações finais do prefeito e da doutora Rosa. Estejam à vontade. Bom, quero mais uma vez agradecer a todos vocês. Não tem sido fácil esses dias todos que já se prolongaram muito. Nós começamos aqui a retomada na segunda quinzena de março. Os trabalhos têm sido exaustivos, a busca aí pela tentativa de acolher, melhorar o atendimento, ter condições de atendimento, isso tem sido diário. As fiscalizações não têm sido fáceis na cidade. A gente tem um grupo aí de trabalho grande, diariamente, de segunda a segunda, tentando orientar, educar as pessoas, mas que a gente sabe que isso vai passar, mas infelizmente essa guerra não acabou e a gente, como soldadinho aqui, precisa estarmos todos juntos para que essa retomada seja uma retomada consciente, responsável e que, para finalizar, antes de desejar boa noite a todos vocês, eu peço de novo que essa circulação seja feita de forma consciente. E, principalmente, essas pessoas que têm feito festas nas suas casas, que têm feito reuniões, tenham cuidado, evitem nessa fase, porque, infelizmente, a gente tem aí a propagação desse vírus entre pessoas sem sintomas. E que a gente nunca sabe como qualquer um vai desenvolver essa doença. Então, se vai ter sintomas leves, moderados ou graves. E aqueles que são graves se terão complicações. E como é que o seu corpo vai responder a essa complicação? Então, acho que a minha mensagem principal é ter consciência, ter responsabilidade, porque esse não é um momento só nosso, é um momento de todos. Boa noite. Queria agradecer ao telespectador da TV Câmara que está aí e as pessoas que estão participando conosco dessa live pelas mídias sociais. Agradecer a você, Marcelo, que está aí, o nosso Lombardi,
passando aqui as perguntas à minha doutora Rosa, agradecer ao profissional de saúde da prefeitura, que tem colaborado demais para esse enfrentamento. Nós tivemos a alegria nos últimos dias de pessoas recuperadas da UTI, que são muito velhas realmente, muito idosas, que tinham uma situação muito delicada e que foram tratadas com muito cuidado, com muito amor, com muita dedicação nos nossos leitos de UTI, pelos profissionais que atendem, que dão esse suporte e conseguiram se recuperar e voltaram para casa e venceram a doença. A gente deve muito a essas pessoas dedicadas que estão ali na linha de frente, fazendo o seu melhor e se arriscando todos os dias nesses leitos de UTI. Queria agradecer muito a Rosa, ao João, as pessoas da Secretaria de Saúde, que estão nesse momento quase que sem dormir, dormindo muito pouco, se preparando, ponderando, realizando treinamentos no final de semana, tudo para que a prefeitura possa estar preparada de forma adequada para fazer também o seu enfrentamento. Nessa semana a gente entra na terceira fase de ampliação de leitos de UTI, nós vamos para 30 leitos de UTI, então nós começamos lá com 10, passamos a 20, agora vamos passar a 30 leitos de UTI. Amanhã, no mais tardar quarta-feira, a gente tem esses outros leitos de UTI funcionando, então esses 30 leitos são um suporte bastante importante para a cidade, nesse momento em que a gente está se aproximando do pico da doença, e se houver necessidade, essa terceira etapa prevê a ampliação ainda de mais leitos, a gente tem possibilidade ainda de chegar a mais 10 na UPA Central e depois mais 10 também no nosso hospital municipal. Isso é importante, a prefeitura tem os meios necessários para fazer o enfrentamento. É isso que nos tranquiliza, é isso que nos dá esperança de que a gente vai vencer essa batalha com a ajuda de todos, não é só o trabalho da prefeitura, dos profissionais de saúde, não é só o trabalho dos hospitais, das unidades de urgência e emergência, mas é o trabalho de todos que tem que se conscientizar do fato de que se a gente não vencer essa batalha, a gente vai regredir. E a gente fez muito bem o dever de casa, todos nós, os taubatianos e taubatianas todas, para que a gente pudesse avançar até esse momento. E a gente não pode regredir nenhum passo. A gente tem que avançar com consciência, com dedicação e com muito trabalho de todos. Queria agradecer à Câmara Municipal de Taubaté, por meio do vereador Boanerges, que é o seu presidente, que está aqui participando conosco. E queria agradecer a você, taubatiano, a você, taubatiana, que nesses meses todos tem suportado com muita fibra tudo que a gente vem passando. Obrigado, boa noite.